Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação, no versículo 27, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Fala a respeito da criação da humanidade. Os humanos foram criados a partir de um formato, a partir de uma forma, a partir de um modelo, e esse modelo é o próprio Deus. Você e eu fomos criados a partir deste modelo que é Deus. No Novo Testamento também existe um texto, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala a respeito dessa forma, desta imagem que Deus usou para fazer cópias, que somos nós. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Está se referindo ao Senhor Jesus. Portanto, você pode substituir a palavra este por a palavra ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, lá no livro da criação, fala do dia em que foi feita a criação do homem, mas também de tudo o que foi criado. E ele é o primogênito de tudo, antes que qualquer outra coisa fosse criada, que qualquer outro humano fosse criado. Deus fez o Senhor Jesus como primogênito, e ele é o modelo debaixo do qual nós fomos copiados. Então, quando você nasceu, quando você foi gerado, quando você nasceu com base nesse modelo, um modelo perfeito, que é o Senhor Jesus. Então, tudo o que existe no Senhor Jesus há em você. Parece incrível isso, mas se ele é a forma, é assim que a Bíblia está falando a respeito da tua vida e a respeito da minha vida. Com quem você é parecido? Você é parecido com Jesus. Ocorre que, ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa caminhada, existem fatores externos que alteram a maneira de nós nos enxergarmos. E a gente deixa de nos ver como Deus está falando que nós somos, ou porque não sabemos, não é? Nunca nos foi apresentada essa informação, ou porque falaram ou te conduziram a pensar de uma maneira, te levando para longe desse modelo. Um exemplo disso está no livro de Números, que é o 4º livro da Bíblia. O livro de Números tem um nome muito bonito. O significado do livro de Números em hebraico é muito bonito. O nome de Números é "E falou Deus no deserto", que significa que Deus fala conosco em todas as ocasiões, até mesmo se você estiver passando por um deserto, o Senhor está lá e fala com você. Eu acho isso muito lindo, porque é uma palavra reconfortante e nos ensina, inclusive, a sair do deserto, quando a gente lê o livro de Números. Nesse capítulo 13 de Números, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Está falando sobre visão, né? Eles viram gigantes, mas eles tinham uma autoimagem de gafanhotos. Eles se viam muito menores, muito inferiores. E aí eles complementam. E assim também o éramos aos seus olhos, aos olhos dos gigantes. O gigante também nos viu, e para eles nós também éramos pequenos, como éramos para nós. Esse texto está falando a respeito do momento em que Deus retirou o povo de um local geográfico chamado Egito e estava conduzindo o povo para um local geográfico chamado Canaã. Esse texto que a gente leu anteriormente, de Colossenses capítulo 1, versículo 15, no versículo 13 também fala exatamente disso, só que no mundo espiritual. Fala que esse mesmo Deus nos tirou de um lugar espiritual, geograficamente chamado de
império das trevas e nos conduziu dentro do mundo espiritual para um outro local geográfico espiritual chamado Reino do Filho do seu amor, ou Reino da sua maravilhosa luz. É o reino do Senhor Jesus. Deus nos retira de um ponto geográfico e nos leva para outro. Hoje, mesmo vivendo aqui, né, na Terra de forma material, nós não estamos mais no império das trevas, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E este texto aqui, que fala de que eles estavam sendo transferidos para a Terra Prometida, esse texto ele mostra que houve um atraso na posse da Terra Prometida justamente por causa da autoimagem que eles tinham. Dessa turma aqui que se viu como gafanhotos, só 2 homens não se viam dessa maneira. Todos os demais se viam. E quando esses 2 homens falaram que eles não se viam como gafanhotos, o povo se irou contra eles. Você tá louco? Você é doido? Que é mais ou menos o que falam para nós quando a gente começa a pensar que nós somos parecidos com o Senhor Jesus, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Essa é a tendência. A tendência é de dizer que a gente está doido, que nós somos pretensiosos, mas na verdade isso não é mérito nosso e a gente já vai ler a respeito disso. Antes eu quero falar um pouquinho a respeito do porquê que havia gigantes na terra que Deus prometeu para o povo. Havia gigantes porque o povo demorou muito para tomar posse. O povo demorou muito para ir lá. Quando Deus mostrou a terra, não tinha ninguém. Mas quando finalmente eles foram entrar na terra, ela já estava ocupada. Por quê? Porque eles deixaram vazia. E tudo que Deus nos dá e a gente não cuida, vem outro e ocupa. Isso em toda a área da nossa vida. Pode ser uma ideia que Deus te dá, você não põe em prática, vem outro e faz aquilo que você tinha tido a ideia. Pode ser a tua família, você não cuida da tua família, você não cuida do teu filho, pode ter certeza, alguém vai querer cuidar. E pode não ser tão bom quanto você, pode não ter as melhores intenções como você tem. Tudo que você abandona, tudo que você não cuida, tudo que você despreza, sempre será ocupado por alguém. Quem nos ensina isso é o Senhor Jesus, que diz que nenhuma casa nunca está vazia. A casa ela fica temporariamente vazia quando sai um demônio, quando o Senhor Jesus fala a respeito daquele ato de exorcismo, né? A pessoa ela foi limpa do demônio, ela fica um momento vazia e ela é ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se ela não é ocupada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o demônio sai, mas a pessoa não aceita Jesus e não vive com ele, a casa fica momentaneamente vazia, aquele demônio que saiu volta com outros 7. E o último estado da pessoa se torna muito pior do que o primeiro. Ou nós somos ocupados pelo Espírito Santo de Deus, ou nós somos ocupados pelas trevas, pelo inimigo da nossa alma. E esta terra estava ocupada por quem não deveria estar lá. Por única e exclusivamente o fato de o povo ter demorado muito para ir lá usar o que Deus tinha dado para eles, porque eles se viam pequenos. E eles se viam pequenos e tinham um nome. Eles se viam como gafanhotos. E você já aprendeu que gafanhoto é um bicho do deserto. Sabe para onde esse povo voltou? Para o deserto. Eles voltaram para o lugar onde eles pertenciam. Gafanhoto não é de deserto? Então volta para o deserto e fica lá. Eles próprios trouxeram isso sobre eles. Então, quando nós sabemos que somos feitos à imagem de Deus, compreendemos que somos feitos à imagem de Deus, nós começamos a entender por que é que o inimigo da nossa alma quer tanto retirar de nós esta informação, fazendo com que a gente se veja menor. E você pode se ver menor porque te disseram isso, como quando dizem para nós, você não vai conseguir, isso não é para você, isso daí está muito além do teu alcance. Como quando nós dizemos para nós, eu não vou conseguir, isso não é para mim, isso está muito além do meu alcance, eu não fui formado para isso, Deus não tem isso para mim, não é possível, né? Isso não é possível. E o que o nosso Deus está dizendo é que é possível sim, e que nós devemos nos lembrar de quem somos. Somos a imagem e semelhança dele, porque ele disse, o que vale é o que Deus falou. Mas se você não usar o que Deus falou, você vai viver
o que a voz de fora está falando ou o que a tua mente está falando. E esses são os gigantes que nós devemos combater hoje. Quando a Bíblia vai falar a respeito de imagem, semelhança e de autoimagem, existe um texto aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 27, versículo 19, que fala assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, tá falando a respeito do efeito do espelho, né? A maneira como você se vê, visão, imagem, enxergar. Assim o coração do homem ao homem. Então, esse texto está dizendo assim: a maneira como você se vê afeta o seu coração. E o que afeta o seu coração vai levar para você essa imagem. Diz que o conteúdo do teu coração afeta a sua identidade. Então, se você tem um coração amargo, você assume uma identidade amarga. Se você tem um coração triste, você assume uma identidade triste. Se você tem um coração violento, você assume uma identidade violenta. Como você tem a sua autoimagem, você transmite essa imagem também para os outros, que foi o que aconteceu com aquele povo. Eles se viam como gafanhotos, ninguém discutiu com eles falando assim: não, vocês não são gafanhotos não, vocês são a imagem e semelhança de Deus. O pessoal falou: ok, é gafanhoto, então vamos todos para o deserto, porque lá é lugar de gafanhoto. Isso acontece até hoje conosco. Se nós não assumimos a nossa verdadeira identidade, se nós não tomamos posse da imagem de quem nós de fato somos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, e isso não é de nós, isso é um presente de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Esse texto foi escrito por Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, que escreveu 14 epístolas dos 27 livros que estão no Novo Testamento. 14 foram escritos por Paulo. E este Paulo, sábio, generoso, amoroso, que teve esse cuidado de ouvir a voz de Deus e escrever a palavra dele por meio de epístolas, né? Esse homem no passado não era assim. Você sabe muito bem que Paulo era um arrogante. Paulo era uma pessoa que contendia com o reino. Ele trouxe perseguição, ele era um perseguidor da igreja. Paulo pode até mesmo ser considerado um assassino, porque ele arrancava com violência as pessoas de dentro das suas casas para puni-las, porque elas criam no novo caminho que estava sendo proposto ali naquele momento, que é o Senhor Jesus. E quando Estevão foi morto, as roupas da turma que foi apedrejar Estevão foi depositada aos pés de Paulo, e a Bíblia diz que Paulo consentia com isso, ou seja, o Estevão foi morto, assassinado por apedrejamento, e Paulo concordava, consentia com aquele assassinato, ele era conivente com aquele assassinato. Então, no mínimo, a gente pode dizer que ele era um cara conivente com assassinato. Mas quando ele aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele recebeu de Deus a revelação de que agora ele não era mais aquele Paulo, ou na verdade aquele Saulo, né? E ele tinha recebido pela graça, de forma gratuita, esse grande presente, esse presente generoso que ele não fez esforço algum para merecer, mas que ele deveria cuidar.
E ele era agora o que ele era, ou seja, ele se tornou apóstolo, porque Deus presenteou. E eu quero terminar falando sobre isso. Muitas vezes nós recebemos presentes muito, muito valiosos e não cuidamos. Ao passo que a gente se esforça para conquistar alguma coisa que nem vale tanto, e a gente dá o maior valor porque foi a gente que conquistou, foi o meu suor. E eu quero te perguntar, o suor de Deus não vale nada? O esforço que o Senhor Jesus fez para te transformar em imagem e semelhança dele não vale nada? O sangue que ele derramou não vale nada? Porque ele se fez pecador em nosso lugar, ele se fez culpado em nosso lugar para que você voltasse a usufruir do seu direito de ser imagem e semelhança de Deus e ter tudo o que tem em Jesus. Toda força, toda sabedoria, todo poder, toda graça, todo amor, toda saúde, toda riqueza, tudo que há no Senhor Jesus está em você, porque Ele te concedeu isso de forma gratuita. Então não vamos desperdiçar esse presente enorme, valiosíssimo que o nosso Deus nos deu de forma gratuita, ouvindo a voz do gigante que vem de fora, que lança peso de palavra, ou do gigante que Satanás tenta fazer morar aqui dentro, também auto-impondo um peso de derrota sobre você mesmo. O teu Deus já falou para você quem é você. Então viva o que Deus disse que você é. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.